Boa noite, nós vamos apresentar o nosso PPCC de Bioquímica. Eu sou a Marcela. Eu sou a Luana. E eu sou a Juliana. Agora eu vou posicionar a câmera para que a gente fique com maior enfoque em relação aos slides. Nosso tema é carboidratos, lipídios e proteínas, uma alimentação equilibrada. Nosso polo é de Araranguá. Os carboidratos, lipídios e proteínas são macronutrientes presentes nos alimentos, para o fornecimento de calorias e energia. A energia é utilizada para as funções vitais do organismo, como a respiração, circulação, síntese proteica, renovação celular e trabalho físico. Ao se pensar em uma alimentação saudável, imediatamente se imagina uma dieta extremamente rigorosa, ligada a exercícios físicos também exaustivos. Porém, ao se aprofundar no assunto, focando a alimentação, verifica-se a importância na seleção dos alimentos, levando em consideração a sua funcionalidade no organismo, assim como sua quantidade ingerida diariamente para a produção e armazenagem de energia, que, relacionada a uma série de exercícios, estabelece uma rotina saudável. Primeiramente, vamos falar sobre os carboidratos, que são moléculas orgânicas formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio. São as principais fontes de energia para os seres vivos, uma vez que a liberam durante o processo de oxidação. Participam também na formação de estruturas de células e de ácidos nucleicos. Os monossacarídeos são um dos tipos de carboidratos, possuindo como fórmula geral CH2O, N, sendo N o número de átomos de carbono. Possuem, em geral, sabor adocicado e podem ser trioses, tetroses, pentoses, hexoses ou heptoses, quando constituídas de 3, 4, 5, 6 ou 7 átomos de carbono. A glicose monossacarídeo, extremamente importante para a nossa vida, como fonte de energia, é uma hexose de fórmula C6H12O6. Os disacarídeos também são um outro tipo de carboidratos, também sendo moléculas solúveis em água, resultantes da união de dois monossacarídeos por uma ligação denominada glicosídica. Quando ocorre esse evento, há a liberação de uma molécula de água, que é a desidratação, e temos como exemplos dessa situação como a sacarose, que é glicose mais frutose, a lactose, glicose mais galactose, e por último exemplo temos a maltose, que é a união da glicose com a própria glicose. O polissacarídeo seria o terceiro tipo de carboidrato mais encontrado, sendo formado, então, pela união de diversos monossacarídeos, sendo a celulose, o amido e o glicogênio, os mais conhecidos, e o de maior importância biológica. São formados também por cadeias longas e podem apresentar moléculas de nitrogênio ou enxofre, e não são solúveis em água. As principais funções dos carboidratos são como fonte de energia, reserva de energia, função estrutural, anticoagulante, proteção das paredes bacterianas e vegetais, lubrificação de articulações, coesão entre as células e processo de comunicação celular. Agora vamos falar sobre os lipídios, que são outros nutrientes que estão dentro do nosso conteúdo apresentado. Bom, os lipídios eles são compostos com estrutura molecular variada, apresentando diversas funções orgânicas, como a reserva energética, fonte de energia para os animais hibernantes, como os ursos, é um exemplo de animal hibernante. Também serve como isolante térmico nos mamíferos, além de colaborar na composição da membrana plasmática das células, que são os fosfolipídios. Ainda assim, os lipídios são substâncias cuja característica principal é a insolubilidade em solventes polares e a solubilidade em solventes orgânicos, apolares, apresentando natureza hidrofóbica, ou seja, hidrofóbico é a aversão à molécula d'água, eles não gostam da água. Essa característica é de fundamental importância, mesmo o organismo possuindo considerável concentração hídrica. Isso porque a insolubilidade permite uma interface mantida entre o meio intra- e extracelular. Os lipídios podem ser classificados em óleos, substâncias insaturadas e gorduras, substâncias saturadas, encontrados nos alimentos, tanto de origem vegetal quanto animal, por exemplo, nas frutas, abacate e coco,
na soja, na carne, no leite e seus derivados, e também na gema do ovo. Todos os seres vivos são capazes de sintetizar lipídios. No entanto, algumas classes só podem ser sintetizados por vegetais, como as vitaminas lipossolúveis. A formação molecular mais comum dos lipídios, constituindo os alimentos, é estabelecida através do arranjo, pela união de um glicerol, álcool, ligado a 3 cadeias carbônicas longas de ácido graxo. Dentre os lipídios, recebem destaque os fosfolipídios, os glicerídeos, os esteroides e os cerídeos. Cerídeos, lipídios simples, encontrados na cera produzida pelas abelhas, construção da colmeia, na superfície das folhas, cera de carnaúba, e dos frutos, a manga. Exerce a função de impermeabilização e proteção. Os fosfolipídios, moléculas anfipáticas, isto é, possuem uma região polar, cabeça hidrofílica, tendo afinidade por água, e outra região apolar, cauda hidrofóbica, que repele a água. Glicerídeos podem ser sólidos, gorduras, ou líquidos, óleos, a temperatura ambiente. Esteroides, formados por longas cadeias carbônicas dispostas em 4 anéis ligados entre si, são amplamente distribuídos nos organismos vivos, constituindo os hormônios sexuais, a vitamina D e os esteróides, colesterol. Aminoácidos, peptídeos e proteínas. As proteínas são as macromoléculas biológicas mais abundantes. São constituintes fundamentais de todas as células, sendo o veículo que transporta a informação do DNA para várias atividades. Ai, gente, não sei. Desculpa mesmo. Constituída por aminoácidos ligados entre si. A função de uma proteína é determinada pela sua estrutura, logo depende da sequência de aminoácidos que a constitui. Possuem como funções a estrutural, hormonal, enzimática, imunológica, nutritiva e de transporte citoplasmático. Conforme a capacidade metabólica, alguns seres vivos, como por exemplo os vegetais, seres autotróficos, conseguem sintetizar todos os polipeptídeos necessários ao equilíbrio do funcionamento do organismo. Já os animais heterotróficos requerem os nutrientes essenciais através da alimentação. Uma proteína pode conter milhares de aminoácidos, sendo a sequência dessas unidades determinada pela informação genética contida no gene, um segmento da molécula cromossômica. Portanto, todo o funcionamento de um organismo é conduzido pelo controle das moléculas de DNA, a partir do qual ocorrem as transcrições com a fabricação de RNAs transportadores, ribossômicos e mensageiros, proporcionando em um conjunto a produção de várias proteínas, uma ou várias proteínas. Para entender a estrutura 3D das proteínas, vamos dissecá-la em níveis organizacionais para facilitar o estudo. Então, a estrutura primária é a sequência dos aminoácidos na cadeia polipeptídica, mantida por ligações peptídicas. A secundária, enovelamento de partes da cadeia polipeptídica, formada somente pelos átomos da ligação peptídica, através de pontes de hidrogênio, alfa-hélice e folhas beta. Estrutura terciária, enovelamento de uma cadeia polipeptídica como um todo. Ocorrem ligações entre os átomos dos radicais R e de todos os aminoácidos da molécula. Estrutura quaternária, associação de mais de uma cadeia polipeptídica. No modelo, um tetâmetro. Ai, não, sério, vamos lá. Composto de 4 cadeias polipeptídicas. Pedras na vesícula. Cirurgiões do aparelho digestivo Fábio Atui e Marcelo Averbach explicam as causas e o tratamento. O que são? São cristais que se formam na vesícula biliar por causa do colesterol alto, consumo excessivo de gorduras e o excesso de peso, entre outros fatores de risco, como diabetes, gravidez e genética. Quem tem? Estima-se que até 10% da população, mais frequente nas mulheres em idade fértil, acima do peso e perto dos 40 anos.
Em casos graves, as pedras podem obstruir canais do sistema digestivo e é indicada a cirurgia. E o tratamento? Incisões com o auxílio de cânulas e câmeras para remover as pedras. E ali está mostrando na figura. Sedentarismo. Não praticar atividade física tem um peso enorme na incidência de doenças cardiovasculares, porque interfere em todos os outros fatores de risco. Problemas da vida sedentária: obesidade, perda de massa muscular, dores articulares, pressão alta, doenças cardíacas, encurtamento muscular, má postura, cansaço, baixa resistência orgânica, dores musculares após o esforço, alto nível de estresse. Bom, em relação à diabetes, conforme a fonte aqui do Alfredo Halpern e Marília Gomes, eles explicam quando o açúcar vira doença. No primeiro passo, a gente teria que, ao comermos, estimulamos o pâncreas e a produção da insulina, que seria um hormônio essencial para o metabolismo de carboidratos. Como segundo passo, a insulina ajuda a carregar o açúcar dos alimentos no sangue para dentro das células, onde ele será transformado em energia. Consequência, quando uma pessoa engorda, as células de gordura se acumulam no abdômen e funcionam como máquinas de hormônios ruins que saem dessa camada e se espalham pelo corpo, prejudicando a ação da insulina. Nesse momento, o pâncreas percebe a dificuldade de carregar o açúcar para as células e produz ainda mais insulina, até ficar sobrecarregado e eventualmente falhar. Essa sobrecarga também pode ocorrer quando ingerimos o açúcar e gordura. Na diabetes do tipo 2, o mais comum é a falência do pâncreas. Já no tipo 1, a gente tem que o órgão para de funcionar totalmente. Conforme o estômago ali, a gente tem os órgãos envolvidos nesse processo. E em relação ao tipo 1, é uma doença autoimune caracterizada pela destruição das células produtoras de insulina. A gente tem que, ainda não se sabe ao certo por que os pacientes desenvolvem esse tipo de diabetes. Há indício de fator genético envolvido. É mais frequente em indivíduos com menos de 35 anos, principalmente na infância e adolescência, mas pode surgir em qualquer idade. A maioria das pessoas não controla o índice glicêmico, porque não é comum que controle, a não ser que saiba que tenha um indício de doença, e corre o risco de doenças cardiovasculares, a falência dos rins, a cegueira, que são consequências bastante fortes da doença. Uns sinais de alerta que a gente pode ter é a fome, sede e urina em excesso, fraqueza, dificuldade para enxergar, perda brusca de peso. Já em relação ao tipo 2, que é o mais comum e é o mais grave da doença, atinge 90% dos pacientes no mundo, vai ocorrer quando o pâncreas falha parcialmente e é uma doença silenciosa, envolve até 30% de carga genética quando parentes de primeiro grau têm o problema. Como sinais de alerta, tem-se a urina em excesso, ardência ou coceira ao fazer xixi e a visão embaçada. Em relação a 5 dicas para emagrecer, conforme também o endocrinologista Alfredo Halpern e a nutricionista Rosana Raeli, alguns truques seria controlar o peso sempre. Aparece ali a fita métrica como um indicativo de que é importante para manter a dieta. É importante saber se você está ou não cumprindo aquilo que se propôs, as metas que você se propôs. Escorregadas são normais, acontecem eventualmente, fazem parte do processo, mas também não pode se tornar rotina, senão aquilo que tu se propôs a conseguir não vai ser possível. É importante conhecer o seu próprio corpo, saber quais são as condições e limitações naturais do seu organismo, pois a dieta, como coloca ali, não é um milagre, é apenas uma maneira de chegar de uma forma mais disciplinada em um objetivo de peso menor, no caso, né? Pensar em reeducação alimentar, através de uma boa alimentação, é que se realmente consegue conquistar uma vida saudável e, no caso aqui, a perda de peso, pois o que se chama de dieta deve ser encarado como uma mudança na alimentação para um estilo de vida mais saudável e equilibrado. Além da pressão, a palavra dieta ou regime remete a algo temporário. Quando mais definitivo for a mudança, maiores serão os benefícios. Cuidar com o efeito sanfona, pois a tendência natural do corpo é sempre voltar para o estado mais gordo em que ele já esteve um dia, por causa da memória das nossas células. E se há um equilíbrio na alimentação, corre o risco de, aliás, se não há esse equilíbrio, de recair e voltar então para o peso gordo, no caso. Criar sempre metas para poder ter aonde chegar, baseia-se na média de meio quilo a 1 quilo por semana, que é algo atingível. Não se pode também pôr metas que são extremamente irreais.
As conquistas podem lhe trazer motivação, é uma sensação de bem-estar, e a última meta deve ser sempre manter o peso alcançado. Bom, ao relacionar o nosso conteúdo para a apresentação dessas aulas como aula para o ensino médio e ensino fundamental, a gente acredita que apresentando esses slides seria não só relevante como possível estruturar a aula, só que se fosse no ensino fundamental, o interessante seria intercalar com alguns vídeos para que pudesse ficar uma aula mais interativa e não tão cansativa só com a apresentação dos conteúdos no slide. A gente, no final da apresentação, vai dar alguns exemplos desses vídeos. Aqui mais uma imagem que mostra de uma forma descontraída a perda de peso. 1 quilo de determinação vale mais que 1 tonelada de sódio, né? Porque não adianta que, se não for com disciplina, não se consegue a perda de peso nem outra meta qualquer. A importância em compreender a funcionalidade de determinados alimentos, como os carboidratos, lipídios e proteínas, permite-nos reconhecer que os mesmos são essenciais no desenvolvimento biológico dos indivíduos, pois então estão relacionados diretamente nos processos metabólicos, que são essenciais para a vida de qualquer ser, para a regulação e manutenção das atividades celulares. Uma tirinha em relação às mulheres, principalmente, percebem isso, com muito esforço para perder peso, e ainda chega no final, às vezes estão mais gordos, né, do que chegaram antes, mas claro que não seria assim na realidade, né? Se tem disciplina, a gente consegue, de fato, chegar numa alimentação mais saudável e, consequentemente, também uma perda de peso ou qualquer outra necessidade que se tenha. As referências do nosso trabalho e agora alguns exemplos de vídeos. Bom, esse vídeo vai falar sobre os lipídios e ele vai estar de uma forma bastante enérgica, o professor tentando passar esse conteúdo através de uma música. Bom, esse vídeo vai ser de uma conversa, na verdade, bastante interativo, né, de uma nutricionista em relação ao nosso conteúdo apresentado. Você já deve ter ouvido falar que você é o que você come. E isso é pura verdade. Os alimentos que você escolhe para compor a sua dieta devem ser altamente nutritivos. Ricos em vitaminas, minerais e fibras. Porque isso também ajuda, nessas vitaminas, esses minerais, elas participam de todas as reações metabólicas que acontecem no seu organismo. E ajudam também no emagrecimento, na estética. Por isso eu vou deixar aqui uma dica. Toda vez que você pensar na composição do seu prato, seja ele do café da manhã, ou do almoço, ou do jantar, pense sempre em 3 grupos principais de alimentos. Os grupos proteicos, que aí podem ser as carnes, peixes, aves e ovos, e também os laticínios. E aí, cuidado, porque esses alimentos que a gente chama de proteínas, eles também carregam junto um pouquinho de gordura. Por isso, é importante escolher os cortes de carne mais magros. Inclui peixe aí 2 vezes por semana, porque os
peixes trazem as gorduras boas